Botar um filtrinho aqui. Fernando, Juliana, bastante gente já entrando. Marcela, beijo, beijo, todo mundo. Patrícia, Hare Krishna. Gente, a live de hoje não é uma live, é um show. Vou ficar 15 dias aqui para fazer essa live, porque tem muita coisa. Eu separei 4 contos indianos. Eles são lindos, eles vão falar dos planetas, vai falar muito do Sadhisati, vai falar muito de karma, vai falar muito de tudo, eles são lindos. Eu tô super emocionada com esses contos. Eu tô lendo um livro só de contos indianos relacionados à astrologia védica, e eu resolvi trazer cada um deles para vocês. Então um beijo em todo mundo, continuem dando os coraçõezinhos e para expandir a live, e eu agradeço. Só delícia, Patrícia, só delícia hoje. E eu vou dar meu melhor aqui. Eu tô numa correria danada de final de ano e já viu, né? Peraí. Então, vamos lá, não dá nem tempo, ó, de ficar enrolando, né? Mas esses contos, eles são sensacionais. Não dá nem tempo de ficar enrolando muito, que tem muita coisa. Então, nossa live vai ser dividida em 3 etapas, em 3 fases. A primeira fase, a gente vai falar de Marte em Diesta. Eu tô tentando ficar bonitinha. Eu adoro fazer live, eu sou uma liveira. A Juliana tá falando assim, obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço vocês também a confiança, é uma troca de confiança. Tentar tirar o óculos. Hoje eu não passei maquiagem, então tô mais relaxadinha. Eu vou ter que pôr o óculos, não tô enxergando. Vamos lá. Então, nossa live vai ser dividida em 3 fases. A primeira fase é Marte em Diesta. A segunda fase eu vou ensinar para vocês. Deixa eu ver quantos tem. 27 dicas do vasto pra gente passar o ano novo, como você vai preparar a sua casa para o ano novo. Uma outra coisa é que aqueles que estão sem papel e caneta, já pega, porque eu sempre dou uma enroladinha no começo, já pega, porque tem muita coisa para anotar. A live vai ficar gravada, então quem quiser também deixar para anotar depois, mas quem sair eu memorizo. E aí eu pego o ranço. Quando sai da live eu pego o ranço, então fica. Marte em Diesta. Vamos lá. Diesta significa o mais velho. Diesta é a pessoa mais velha da família, a pessoa que tem posição de autoridade. O símbolo de Diesta é o guarda-chuva, que significa proteção. Diesta protege também, porque é a figura de autoridade. Tem esses aspectos de proteger as pessoas, mas junto com o Diesta existe um pouquinho de complexo de superioridade, justamente por essa condição de abraçar como um guarda-chuva, de proteger, e essa inspiração que eles têm de serem mais velhos, né? E figuras de autoridade. Muitas das características de Indra são encontradas em Diesta, porque Diesta é regido por Mercúrio e porque Diesta é regido por Indra também. Uma das coisas que se fala de Indra é que Indra nunca quer perder o seu trono. Indra está sempre num estado de prazer. As pessoas com Diesta muito forte geralmente têm poder, autoridade, são autoritários e sempre sentem prazer em si mesmos. A parte negativa disso é que essas pessoas podem cair da sua posição de autoridade. Então, eventualmente, um Diesta que chegou numa posição muito alta de autoridade, de chefia, tudo isso, é uma Diesta que em algum momento pode cair. Ela pode ser destituída, esse é um dos karmas de Diesta, né? Diesta pode ser destituído da sua posição de autoridade. Quem tem Diesta muito forte no mapa tem sempre que adorar o Senhor. Aqui em Porto, a Patrícia está falando assim, Mercúrio começou a operar, mas eu estou em Porto, o astrólogo está em Porto Alegre é Vênus.
Então ainda estamos no hora de Vênus. Jyeshta sempre tem que adorar o Senhor Vishnu. Jyeshta também tem uma forte capacidade de análise devido à presença de Mercúrio, né? Escorpião tem 3 nakshatras, Vishaka, Anuradha e Jyeshta. Anuradha é o nakshatra da devoção, do amor divino. Jyeshta é exatamente o oposto. É o nakshatra que representa autoridade e poder. Jyeshta está completamente em Escorpião, por isso a gente também tem que considerar que esse nakshatra ele sofre as influências do próprio signo, trazendo um pouco de... Menino, não é hora de me ligar, não. Trazendo um pouco de instabilidade, um pouco de eventos súbitos, etc. Escorpião representa segredos, conhecimento do oculto, eventos súbitos, investigação e pesquisa. Essas pessoas de Jyeshta, geralmente, elas têm a capacidade de pesquisa porque elas vão fundo aos temas, elas vão fundo nas coisas que elas têm que fazer. Elas têm uma habilidade de pesquisa muito acentuada. Agora a gente coloca Marte nesse nakshatra. Marte também vai ser influenciado pela natureza de Escorpião e pela natureza de Jyeshta. Marte representa a coragem e a nossa habilidade de ter ação, de ir para cima. Marte representa domínio e agressão. Marte representa qualquer um em posição de autoridade. Você está numa posição de autoridade, tem um Marte muito forte atuando. Marte em Jyeshta vai se perguntar: como eu protejo a minha posição? Marte é protetor. Se você pega um Marte e coloca na casa 4, ele protege, ele debilita, porque o lugar do soldado não é dentro de casa, é no campo de batalha, mas ele é protetor. Uma pessoa com um Marte muito forte, com um Marte na casa 4 ou em Câncer, esse seu Marte está debilitado, mas ele é extremamente protetor com a família, porque é uma característica. Aqui, como Jyeshta também fala de proteção, Marte entrando em Jyeshta, ele começa a querer então proteger a sua posição de autoridade. Marte é estratégia, ele vai querer então arrumar uma estratégia para alcançar ainda uma posição mais alta. Como eu alcanço uma posição mais alta? Qual estratégia eu devo usar para alcançar uma posição maior? E se isso significa causar dano a alguém, Marte e Jyeshta causam. Marte entrou em Jyeshta hoje, ele vai até o dia 14, se eu não me engano, eu anotei aqui, agora eu não lembro onde foi. Só que Marte está com Ketu nesse momento, ele está conjunto com Ketu. Ketu representa aquele sem cabeça, confusão, perda, sem direção. Nesse caso, Marte pode, em suas ações, se perder na direção daquilo que ele quer alcançar. Marte pode fazer nesse momento que as pessoas façam qualquer coisa para manter a sua posição de autoridade e de poder. E pode perder a cabeça, porque Ketu vai fazer Marte agir sem estratégia. Vamos lembrar também que Rahu, ele está em Touro e eles estão se aspectando mutuamente. Rahu aspectando Touro, tá todo mundo junto, tá? Um aspectando o outro. Touro representa recursos, bens, habilidades artísticas, riqueza. O signo de Touro é sobre segurança. Tudo que diz respeito à segurança material é representado por Touro. E também segurança familiar. O que é Rahu? Rahu é ilusão. Rahu é Maya. Rahu é ilusão e desilusão. É obsessão. Rahu também é obcecado em conquistar aquilo que ele deseja. Rahu também é medo e ansiedade desnecessários. Isso significa que ele começa a se sentir inseguro quanto à sua posição financeira. Ele cria Maya, ele cria ilusão, está aspectando Marte e Ketu, que também estão criando confusão. Cuidado.
Não é o momento de tomar nenhuma decisão para nenhum lado. Nem de hoje até o dia 10 de janeiro, não é hora de tomar nenhuma decisão. Por outro lado, a gente tem Vênus amanhã saindo da conjunção com Saturno, ela entra numa conjunção com Júpiter, isso está formando um Dana Yoga. Dana Yoga é um yoga de riqueza. Então, a gente vai começar a ter bons resultados na entrada de recursos, mas ainda não é hora de tomar nenhuma decisão. Não muda de emprego, não muda de curso, não muda de filho, de pai, de mãe, de nada. De marido, não faça nada. E também não entra nessa ilusão de querer conquistar as coisas a qualquer custo, porque você vai se colocar numa situação complicada. Porque tá todo mundo se aspectando, Marte, Ketu, Rahu em Touro, a necessidade de segurança material vai ficar exacerbada e as chances aqui de cometer um erro são muito grandes, né? Então fica até 16 de janeiro, Marte fica em Diesta até 16 de janeiro. Não comecem nada novo, não tomem decisões e não façam nenhuma mudança. Tente também não se comparar aos outros, porque isso vai te levar a lugar nenhum. Isso é o que Rahu cria. Rahu não quer que você seja feliz. Rahu, ele sempre vai criar a sensação, ele é Maya, né? Ele é ilusão. Ele sempre vai criar a sensação de que algo está faltando na sua vida. Não vai na onda dessa segurança material, dessa ilusão, dessa mentira criada por Rahu. Fica com as coisas do jeito que elas estão. Essa conjunção também ela cria um ponto de ignição, muita energia, tem muita energia envolvida. Isso significa que acidentes com fogo podem acontecer. A gente tinha falado anteriormente, em alguma dessas lives que eu fiz de Ketu e Marte, tudo junto, eu fiz isso recentemente e falou de desastres naturais, né? Que tinha essa possibilidade. Infelizmente, a gente está vendo o que está acontecendo na Bahia e eu estou até pensando em criar uma campanha, alguma coisa para mandar alimentos para lá. Depois, qualquer coisa, vocês me ajudam a elaborar algo para ajudar o próximo e vocês vão entender que ajudar o próximo, que isso é o que a gente vai conversar na terceira fase da live. A gente vai falar um pouco sobre Karma Yoga. Karma Yoga é você melhorar o seu karma através de bons karmas. Karma significa ação. Então, melhorar o seu mau karma através de boas ações. E uma das coisas que é um ponto comum na astrologia védica, nos contos indianos, na literatura, é ajudar o próximo. Ajudar aqueles que estão numa situação um pouco privilegiada, representados por Saturno. Quando a gente atua em Karma Yoga, eu sou do Bhakti Yoga, mas quando a gente atua em Karma Yoga, a gente melhora o nosso karma. Portanto, tente de novo não se comparar com ninguém, porque Rahu vai criar essa ilusão de que o vizinho tem mais, é mentira de Rahu. Ele vai criar a ilusão de que você pode alcançar um patamar mais alto na sua carreira, é mentira de Rahu. E Marte, então, quando ele sair de Diesta e entrar em Sagitário, ele passa por Gandanta. Ele cruza esse ponto Gandanta, que é quando é como se o aço entrasse sai da água e entra no fogo, né? O aço se forma ali. Aqui dá algum resultado. Esse Gandanta vai acontecer no dia 14 de janeiro. Nesse momento, eu quero que vocês, 14 de janeiro, procurem se cuidar. Existe risco de arma de fogo, existe risco de acidentes, a energia está muito quente ainda, tá? A coisa boa é que Marte em Diesta apoia novas descobertas. Marte também é pesquisa. Um bom Marte na casa 3 te leva a boas pesquisas, a se aprofundar em pesquisas. Em Escorpião, que significa ir fundo das coisas, de fato, novas descobertas podem acontecer. Se você estiver estudando e o teu estudo requeira, né, muita pesquisa, você pode se tornar bem-sucedido nesse período. E novas descobertas
podem aparecer também nesse período, tá? Eu fico olhando muito para cá, é que eu não tenho mais tanta capacidade intelectual para memorizar as coisas que eu escrevo. Então eu escrevo, eu já não sigo nem mais o roteiro, eu leio mesmo, deliberadamente. A gente vai partir agora para a segunda fase da live, que são as dicas de Vasto para mudar a energia da casa. São 27 dicas. Antes disso, eu vou dar uma pausa no intelecto de vocês e quero ouvir vocês. Tem perguntas? Querem falar alguma coisa? Como que tá tudo por aí? Que eu já cheguei soltando chumbo, né? É que depois fica mais fácil de editar a live. A live de ontem foi um caos para eu editar. A Bela tá falando, lembrei sim da live que você falou que ia acontecer depois do eclipse. Então foi no eclipse, né? Há algo positivo em Rahu? O Rahu, ele é bom para carreira. Ele fica obcecado pela carreira. Para a vida material ele até que é bom, mas geralmente ele engana bem. Achei lindo porque você está falando de Mercúrio. Isso aí. Vi, vai ficar gravada essa live? Se eu falar que vai, as pessoas vão sair. Se eu falar que não, as pessoas ficam, mas ela vai. Se sair, eu anoto o nome e crio ranço. Marte na casa 1 é bom? É bom pra coragem, né? É bom pra coragem, mas é uma pessoa muito pita, né? Muito pita. Tem que melhorar a dietinha. E eu tenho falado bastante de Ayurveda. Isso tá no humor da nossa astrologia. Humor é um termo que a gente usa muito assim nos templos, né? Falar, qual é o humor desse templo? Qual é o humor desse... É energia, né? Então, nós estamos num humor de falar muito de Ayurveda. Então, por alguma razão, eu quero que seja feita a vontade de Deus, assim, né? Então, muito eu me deixo guiar pela intuição, assim. Então, se isso está sendo dito bastante, é porque possivelmente muitas pessoas aqui precisam melhorar essa questão pita, até pela conjunção que a gente tem, né? Ketu com Marte é muito explosivo, é muito pita, é muito forte. Marte indo ascendente é muito pita, tá? Precisa cuidar bem da dieta. Vamos partir então para o Vasto. Dicas Vasto para mudar a energia da casa. Aquele problema da sua casa foi resolvido, estava torcendo para resolver logo. Olha, aquele problema da minha casa, ele foi parcialmente resolvido. A gente colocou os veneninhos aqui. Foi muito boa essa pergunta, porque o que me motivou a montar uma live falando sobre Vasto? Eu sou uma pessoa transcendentalista, certo? Eu vivo com uma vida espiritual muito intensa, eu trabalho com astrologia, então os meus sadhanas, as minhas práticas, elas são mais intensas, né? Então eu fui buscar uma resposta também do que estava acontecendo na minha casa. Rato. Primeiro foi a invasão, a infestação de cupim. Isso não é um bom sinal. O cupim, ele vive aonde? Ele vive nas profundidades, ele vive dentro da madeira, em lugares escuros, né? Isso está muito relacionado com o escorpião. Rato vive na sujeira, vive também num submundo. Essas energias estão relacionadas com demônios. E quando eu vi isso, eu fiz assim, então tem realmente alguma coisa acontecendo na minha casa. Eu preciso renovar a energia da minha casa. E aí eu voltei para as minhas apostilas de Vasto para buscar elementos que me ajudassem a renovar a energia da minha casa. E aí eu fiz assim, quer saber? Eu vou compartilhar isso com todo mundo. Então vamos arrumar a casa para o ano novo. O pessoal tá falando, ai que medo, meu Deus. Sim, aconteceu de tudo, de tudo. E ontem eu tava dormindo, eu durmo com a porta da sala aberta, entre meu quarto e a sala aberta, para ter um fluxo de ar fresco maior. Eu ouvia do meu quarto o rato mexendo nas coisas na lavanderia.
E aí eu não sei matar rato, não tem nenhuma chance de eu matar rato. Eu fechei a porta, tava super abafado, eu tô sem ar-condicionado e não foi legal. Mas eu sabia que eu ia passar por todas essas coisas. Não especificamente, vai entrar rato na minha casa, mas eu sabia que esse era um mês bem complicado para mim. Mas é uma questão de energia, tem alguma questão na energia do ambiente que precisa ser renovada. Então a gente vai atuar agora com vasto para renovar o teu ambiente também. O vasto, ele nos diz que nenhum canto da casa pode ficar sem luz. Quando eu penso nesses bichinhos que entraram na minha casa, são bichinhos que vivem sem luz. São energias que vivem sem luz. E o vasto nos diz que nenhum canto mesmo, o canto da parede, não pode estar sem luz. É muito bom que você ilumine o ambiente da tua casa. Eu sei que a conta de luz tá cara, mas evita ficar totalmente no escuro. O que ele aconselha o vasto? Que você sempre tenha uma lâmpada, um abajurzinho nos cantos, nem que seja aqueles de tomada, sabe? Mas que irradie luz e que irradie luz, né? Que os cantos estejam iluminados. Tem um ponto aqui das dicas que eu vou dizer para vocês, que é bom ter tartaruga de madeira nos cantinhos também, porque ali tem um acúmulo de energia muito grande. Voltou. Não é bom que tenha inseto, nenhum tipo de praga, né? Não é bom que tenha na casa. Mas a Bela tá me dando uma dica aqui de desratização, mas eu contratei uma pessoa, ela já veio de manhã aqui, não achamos um bichinho, mas tá cheio de ratoeiras pela casa. E eu falei pro moço da desratização, eu peguei e falei, ele vai entrar aqui, ele vai morrer depois em algum canto, ele come esse negócio e morre, porque não tem nenhuma chance de eu pegar o bicho morto. Mas dona Viviane, ele não faz nada, é só a senhora pegar ele pelo rabo. Eu falei, tá, tem toda a chance de eu fazer isso, toda a chance. Eu falei, eu vou ligar pro senhor vir pegar ele morto por aí. Bom, enfim, voltando. Então o vasto nos aconselha a manter sempre os cantinhos iluminados, nem que você coloque aquelas coisinhas na tomada da parede. Os cantos da casa têm que estar iluminados. Não fique totalmente no escuro. Isso pesa a energia do ambiente e você começa a perder energia. A tua vida também começa a estagnar, a tua vida financeira. Os cantos acumulam energia negativa. Isso não deve ser muita novidade para ninguém, porque o Feng Shui também fala muito sobre isso, né? Sempre deixe as cortinas abertas da sua casa, de forma que entre luz do sol. A luz do sol, gente, espanta vampiro mesmo. Se em algum canto não tiver luz, coloque luz artificial e, novamente, não deixar a casa escura. Também é dito que aquário é semelhante à água em movimento. Por isso, ter um aquário no ponto nordeste vai ajudar a energia da casa. Que peixe? Você pode ter um dourado. Isso eu já estava para trazer para vocês em outras lives. Colocar um peixe, um aquário com peixinho dourado no ponto nordeste é como se fosse água em movimento. Água é fluxo de dinheiro. Ali começa a melhorar a energia da casa e a tua prosperidade. Porque esses seres obscuros, eles roubam toda a luz, toda a energia, todo o fluxo de energia da casa, tá? Para aqueles que constroem casas, para aqueles que estão construindo alguma coisa, não é bom que tenha uma árvore, um poste ou um pilar na frente da porta de entrada da sua casa. Se você mora, por exemplo, numa casa, então tem a calçada, o quintal e a casa. Se aqui na calçada tiver um poste, um pilar, alguma coisa bem na frente da casa, isso é chamado de duarved. Duarved significa obstáculo. Você tem dificuldade na sua vida. Obstáculos começam a surgir, porque a porta de entrada é onde entra a prosperidade
e onde entram os recursos financeiros também. Onde que tua porta tem que estar? Tá construindo uma casa, alguma coisa? A tua porta tem que estar no ponto nordeste. Se a sua porta de entrada de casa estiver no ponto sul, recursos estão saindo. Tem que fazer um remédio védico aí para estagnar essa evasão de recursos anunciada pela tua porta de entrada no ponto sul. Porta de entrada tem que estar no ponto norte, de uma forma ou de outra, né? Evite também plantas mortas na entrada de casa. Então, quem tem ali a sua espada de São Jorge, a tua samambaia na entrada da casa e tiver morta ou tiver perdendo vida, tira. Porque está perdendo vida. O seu fluxo de dinheiro, a sua prosperidade está perdendo vida. A porta do banheiro, isso não deve ser muito novidade para ninguém, ela tem que estar sempre fechada, a tampa fechada e torneira vazando, não rola. Tá indo dinheiro embora. Torneira vazando é sinal de dinheiro indo embora, tá? Uma coisa que eu faço, medicamentos na cozinha, tira tudo. Você vai comer doença. Medicamento na cozinha, você está se alimentando da possibilidade de ficar doente. Tira. Eu tenho uma gaveta só de remédio na cozinha. Ó que displicente. E fontes. A fonte é bom no ponto sudeste, tá? Mas no ponto nordeste não pode ter nada vermelho, porque vermelho é Agni. Agni queima o fluxo de energia dos cantos do ponto nordeste, vai queimar o fluxo de energia da tua prosperidade. Desligue todos os sistemas eletrônicos de Wi-Fi enquanto você dorme. Vasto recomenda desligar tudo. Ele pede para colocar sempre um mantra no momento que você acordar. Os mantras, os stotras, eles limpam os miasmas, eles limpam o ambiente. Então já começa a renovar a energia da tua casa. Não é bom que as bordas dos móveis sejam afiadas. Não use, excessivamente vermelho, preto ou cinza na decoração da casa. Rouba energia, vai embora a prosperidade. Vermelho porque é muito Agni, né? E o preto, ele absorve a energia. Não use, tenha fotos da natureza para gerar energia positiva, principalmente no ponto nordeste. E, gente, óleo de cânfora. Óleo de cânfora, aquele óleo essencial de cânfora, ele limpa todo o ambiente. Então, faxina de final de ano, renova as coisas, limpa a casa, muda os pontos, localiza o ponto nordeste, que o ponto nordeste é o ponto de dinheiro. Se tiver coisa entulhada ali, tua vida não vai andar no ano novo. Você vai colocar itens dourados ou você vai colocar espelho no ponto nordeste para ampliar a energia daquele ponto e irradiar prosperidade para o resto da casa. É bom ter um yantra de Vênus na cozinha também, tá? Faz a faxina na tua casa e limpa a tua casa com óleo essencial de cânfora. Cânfora é tão positivo que você pode oferecer até no altar, para você ter uma ideia. Limpe a sua casa com sal antes. O sal grosso também é usado no vasto. Você limpa com sal e vem com uma cânfora em cima. Citronela e canela purificam o ambiente. E pasmem, se você pegar folha de louro, colocar numa panela, queimar, né, esquentar, queimar a folha de louro numa panela limpa e sair defumando a casa com essa folha de louro, renova toda a energia da tua casa. E
Pena de pavão. Pena de pavão tem que estar na porta de entrada. A pena de pavão, ela limpa todo o ambiente. Se você não tiver sal grosso, não tiver citronela e não tiver cânfora, mas se você tiver pena de pavão, limpou a tua casa inteira. Não use talheres quebrados. Talher quebrado não dá para usar. A conexão tá boa, gente? Nunca guarde lixo na entrada de casa. Quem tiver lixeira na calçada, na frente de casa, vai ter que tirar. Não dá para você ter na porta de entrada lixeira. Descarte todos os itens que você não usa, descarta, põe fora, sem dó. E pendure sinos perto da porta principal. Uma outra coisa que a gente vai ver é que você tem que colocar, peraí, não sei se dá pra ver, tá vendo ali, ó? Por acaso, a minha porta, ela fica no ponto nordeste. Ali você tem que ter no ponto na entrada da tua casa, não é no ponto nordeste. Você tem que ter na entrada da tua casa uma imagem do Senhor Ganesh. Quando eu morava em Nova York, eu morava num bairro de indianos, lógico, né? E a casa deles todas tinha a porta e em cima tinha uma janelinha, tipo um vitrozinho assim, né? Sempre tinha um Ganesh ali. Então o Ganesh tem que estar a imagem dele na porta de entrada da casa e uma pena de pavão ali. Se você quiser fazer a macumba toda mesmo, você pode colocar sininhos de vento, como a Luana sugeriu, uma pena de pavão e o Senhor Ganesh ali. A tua casa tá limpa. Só que o Senhor Ganesh, ele gosta de atenção. Então não deixa só ele pendurado lá. Ele é uma criança, o Senhor Ganesh. Ele tem o humor. Nós falamos de humor no comecinho da live. Ele tem um humor doce, um humor brincalhão. Ele é como uma criança. Então você trate o Senhor Ganesh como uma criança. Chega em casa, olha para a deidade que está na porta, dá oi, conversa, brinca, trata sempre uma deidade como membro da sua família, tá? De acordo com o vasto, mesmo se a porta de entrada da casa for no ponto oeste, mesmo, qualquer porta de entrada pode ter o Senhor Ganesh, deve ter o Senhor Ganesh, tá? De acordo com o vasto, o som da música suave atrai prosperidade e riqueza. Ouça slokas e sons suaves de flauta por alguns minutos na parte da manhã. Nunca pinte a porta de entrada da sua casa de preto. O ideal é que seja marrom escuro, tá? A porta deve abrir também no sentido horário. Quem já tá com a casa pronta, não tem muito como mudar isso. Mas quem vai construir, é bom que construa dessa forma. Porta no ponto nordeste, marrom, que abra no sentido horário. Todos os pontos eletrônicos, todos os eletrônicos da sua casa devem estar no ponto sudeste. A minha mesa de trabalho está erroneamente no ponto nordeste. Não pode estar. Queima energia, aquece. O ponto nordeste não pode estar muito aquecido, porque é o ponto onde vibra a riqueza, onde vibra a prosperidade, no ponto nordeste. Se ali tiver uma energia Agni muito forte, uma energia de fogo, vai secar aquele ambiente, vai secar aquele ponto e você não anda com a tua vida, você não prospera. De novo, ter um aquário com peixe dourado no ponto nordeste traz boa sorte e riqueza. Para oportunidades fora do país, no exterior, coloque uma pintura de moeda estrangeira no ponto nordeste. Então,
Tem muita gente que guarda $1, alguma coisa. Aliás, eu tenho um monte de moedinha de dólar de quando eu ainda morava em Nova York, que eu vou colocar tudo aqui no meu ponto Nordeste. Então você pode colocar, pode imprimir uma fotinho, alguma coisa, colocar num quadrinho, deixar mais bonitinho e colocar no ponto Nordeste, tá? Isso amplia a tua possibilidade de se mudar para um outro país, de ter uma oportunidade no exterior. Fotos de pássaro e de avião no ponto Nordeste também abre oportunidade no exterior, tá? De novo, a pena de pavão remove todo tipo de energia negativa do ambiente. Supera os defeitos do vasto, porque o vasto, a tua casa agora, por exemplo, ela não está distribuída corretamente, como a minha casa não está. E olha que eu sou especialista em vasto, mas eu fui fazendo a coisa meio que assim, né? Não fiz com o capricho que merecia, ó, acumulou uma energia negativa aqui muito forte. Ainda mais eu que lido com pessoas, com mapas, com essas coisas, né? Então, a pena de pavão, ela tira toda a energia negativa do ambiente. A pena de pavão também para entrada de dinheiro, ela pode estar no ponto Sudeste, tá? Ponto Sudeste pode ter pena de pavão. O Buda risonho, gente, ele funciona mesmo e ele tem que estar na direção da porta de entrada para trazer felicidade para você. Uma outra coisa que energiza os pontos do vasto é relógio. Relógio energiza os pontos do vasto. Pode colocar um reloginho, aqueles pequenininhos mesmo, no ponto Nordeste. Vai ter tudo no ponto Nordeste, né, gente? Vai ter sino, pena de pavão, Senhor Ganesha, relógio, moeda dos Estados Unidos, tá? Vai ficar sensacional, vai ficar uma farofa. E certifique-se de que todos os relógios da sua casa estejam funcionando. Relógio parado significa estagnação e atraso nas suas finanças. Coloque o relógio na direção norte ou nordeste, tá? Gente, alimentar pássaros traz boa energia. Alimentar pássaros traz energia positiva. Você colocar um bebedouro ou um comedouro na janela, no quintal, na varanda, na casinha de sapê, vai trazer boa sorte para sua casa. E esses recipientes têm que estar sempre limpos, né? Se você alimentar mal um animal, também pode gerar um mau karma. E como eu sempre falo para vocês, a cama deve estar sempre organizada para o fluxo de energia subir. Arrume a cama todas as manhãs. Mantenha os travesseiros e edredom em locais adequados. Essas são as correções da minha cama, anda meio bagunçadinha. Essas são as correções do vasto para tua casa. Perguntas? Gente. Perguntinhas. Nossa live hoje foi alta, hein? Gostei. Muito bom, tô aberta para perguntas. Pode me perguntar a macumba toda que eu respondo. Bela, Luana, Andréia, Juliana, Carmen, Patrícia, Magda, Fernando, Janaína, Jennifer, Amandita, Marcela, Joyce, Márcia. Beijo, beijo, beijo em todo mundo. Pode comer na cama, nem que... Andréia, eu te pego. Se você... Olha, eu acabei de fazer o mapa da Andréia. Andréia, se você comer na cama, eu vou aí na tua casa. Não pode comer na cama de jeito nenhum, tá? Vamos pra cima. Não pode comer na cama de jeito nenhum. Não comam, enfraquece Vênus. Vênus rege o fluxo de dinheiro, tá? Passo para a parte 3, tô falando muito, querem tomar uma água, como que vocês estão aí? Posso usar o ponto Nordeste de cada cômodo para distribuir as correções? Pode.
Pode. Tem uma pessoa doente na casa que precisa comer na cama, paciência. Aí não tem o que fazer, né? Coloca tudo arrumadinho e tal, mas comer na cama por desleixo não é bom, tá? Essas coisas, gente, você pode fazer no teu escritório. A Juliana falou assim, anotando tudinho. Essas coisas vocês podem fazer no escritório de vocês. Pegar a mesa de vocês, onde tem um equipamento eletrônico, tem mais energia, pôr no ponto sudeste, colocar o Senhor Ganesh na tua porta de entrada do escritório. Tudo isso você pode fazer. Não se esqueçam que o Senhor Kubeira, ele mora no ponto nordeste. Quer saber? Ele mora a 34 graus do ponto nordeste. Se você pegar a tua bússola, é que eu tô sem a bússola aqui agora. O ponto nordeste acho que dá 33 graus. O Senhor Kubeira, ele tá... Quer achar o Senhor Kubeira mesmo? Perdão. Eu fico muito tempo sem comer. Eu não sei às vezes como que eu tô cheinha, sabe? Porque eu fico muito tempo sem comer. Eu tô sem comer faz muito tempo. Eu tô trabalhando bastante. Peraí. O ponto norte, ele tá a 36 graus e o Senhor Kubeira mora a 34 graus. 34 graus é exatamente o ponto onde as riquezas são ativadas. Pega a bússola, não localiza só o ponto nordeste. Vira a bússola até ela alcançar 34 graus. Quando atingir 34 graus, ali mora o Senhor Kubeira. Colocar uma imagem dele ali é sensacional, tá, gente? Mas é ali que vai ficar a macumba toda. É ali que vai ficar pena de pavão, moeda dos Estados Unidos, aquário, tudo, tá? Trabalho em home office, por isso uso a mesa na cozinha. Ainda não tem outra mesa. Se pudesse tirar essa mesa da cozinha e botar na sala, seria melhor. Tem um relógio à mesa parado no meu consultório, vou trocar a pilha. Lógico, não. Uso a mesa da cozinha para trabalhar. Pode, o certo seria não. Tá? E agora? Posso avançar? Posso ir para a fase 3? Agora eu me inspiro. Eu tô lendo um livro que se chama Karmas Pendentes. Karmas Pendentes. E como você consegue localizar tudo isso no teu mapa. Peraí. Karmas pendentes e as suas correções. Só responder uma pergunta aqui. Qual a melhor proteção para quem trabalha de costas para a porta? Nossa, era bom colocar um yantra, né? A melhor proteção é que eu não sei como que é o teu ambiente de trabalho, mas de verdade você poderia imprimir uma foto do Senhor Narashinha, do Senhor Nishinha, e colocar assim aqui do teu ladinho, porque proteção é o Senhor Nishinha, né? E colocar do teu ladinho, assim, na tua baia. Eu imaginei uma baia agora, e você de costas para a porta. O Senhor Nishinha na tua baia, ele faz bastante sentido para proteção, tá? Então eu tô lendo um livro que se chama Karmas Pendentes e as suas correções. Foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. E eu tô anotando, a gente vai ler esse livro juntos. Eu tô anotando todos os contos e como que a gente localiza algumas coisas no mapa. De nada, Mandita. Vamos lá.
Agora é para a gente se inspirar. A gente já limpou a casa, a gente já descobriu que Martin Diesta pode prejudicar, então a gente vai agora se inspirar. Devak e Vasudeva são os pais de Krishna. Devak, eu vou ter que olhar para lá por conta, eu não vou lembrar dele todo, né? Devak e Vasudeva voltavam para casa junto com Kansa. Kansa era irmão de Devak. E ele sabia, ele recebeu uma profecia, Kansa recebeu uma profecia de que o 8º filho de Devaki, da sua irmã, e de Vasudeva, mataria ele. O que ele fez? Ele trancou Devaki e Vasudeva, os pais de Krishna, na prisão. Conforme os filhos foram nascendo, ele foi matando um a um, porque ele tinha recebido a profecia de que o 8º filho desse casal o mataria. No 7º filho, o útero de Devaki, da mãe de Krishna, foi transformado no útero. Peraí, deixa eu ver só se eu estou lendo certo. Pronto, estou lendo certo. Foi transformado no útero de Rohini. Rohini é a segunda esposa de Vasudeva. Desse útero nasceu Balarama. Yogamaya nasceu do útero de Yashoda. No momento do nascimento, Yashoda estava em sono profundo. Depois que nasceu o 8º filho desse casal, Devaki e Vasudeva, por uma misericórdia de Yogamaya, todo mundo caiu em sono profundo e as portas da prisão se abriram e eles conseguiram sair. Yashoda estava em sono profundo. Ela tinha dado luz a Yogamaya. Então ela colocou do seu ladinho Yogamaya. Vasudeva, o pai de Krishna, pegou esse cesto, colocou no lugar o cesto de Krishna, o 8º filho de Vasudeva e Deva, que era Krishna. Colocou o cesto de volta, colocou Krishna do lado de Yashoda e pegou Yogamaya com ele. Quando Kansa despertou e descobriu, ele foi atrás de Vasudeva e matou a criança que estava nesse cesto. Essa criança se transformou em Yogamaya, numa deusa, que matou então Kansa e fez com que cumprisse a promessa e a profecia de que ele seria morto pelo 8º filho de Devaki e Vasudeva. Moral da história: você pode até tentar burlar o teu karma. Se tiver uma previsão no teu mapa de algo que tenha que acontecer, não adianta você burlar. Não adianta você dar nó. Não adianta você tentar escapar. Era para ele ser morto pelo 8º filho de Vasudeva. E ele foi morto pelo 8º filho, só que de uma outra forma. O seu karma, ele vai se cumprir, de um jeito ou de outro. Às vezes eu vejo as pessoas em consulta, assim, desesperadas. Ai, que mantra eu faço? Ai, que isso, que aquilo. Às vezes não tem muito como fugir, porque as situações vão se levantar. Mas a gente vai tentar entender. Cadê, ó? A forma correta de corrigir o karma é nos entregando e nos submetendo à vontade de Deus e pedindo misericórdia com um coração de serviço. Dessa forma, os seus karmas podem ser purificados. Por isso, não tente manipulá-los. Eles vão se cumprir, cedo ou tarde. Quando você estiver atravessando aquelas pessoas, de novo, que fazem um mapa comigo, que eu falo, olha, esse mês é um mês que um prarabdha. O que significa prarabdha? Prarabdha significa destino. Esse mês, um prarabdha karma está ativo no teu mapa. Não reaja. Não tome nenhuma decisão. Não reaja. De novo, me usando como exemplo. Eu sabia que eu teria um karma com casa. Esse é um ano que eu vou enfrentar o ano inteirinho de um karma com casa. Eu estou falando isso desde janeiro para quem me acompanha há mais tempo. O que eu fiz? Eu me reorganizei igual Kansa
para que eu não enfrentasse os karmas que eu sabia que eu ia enfrentar. Enfrentei nessa casa igual, outros talvez. Talvez na casa que eu estava eu não tivesse enfrentado cupim, rato, não sei o que, mas eu enfrentei nessa. O karma se cumpriu, eu mudando de casa ou não. Eu tinha que passar por aquilo. Só que o bom de você saber antes é que você sabe que tem data para acabar. Falta 48 horas para eu sair desse mês de Prarabdha. E o Prarabdha ele se manifesta no seu mapa uma vez por ano. Purificações vão ter que acontecer em determinada área, que muda de ano para ano, que muda de data para data. Não é sempre na mesma data e não é sempre a mesma coisa que vai acontecer. O bom de você saber com antecedência, como eu disse, é porque você pode se programar e só ficar inerte, sabendo que tem data e hora para acabar. Tá? Não tente manipular os seus karmas nunca. Eles vão se manifestar cedo ou tarde. Navambhav é a casa 9, é uma casa auspiciosa. Navambhav, a casa 9, ela mostra a sorte de uma pessoa nessa vida, de acordo com as suas ações passadas. A casa 9 é a mais auspiciosa de todas, e o posicionamento de planetas e os signos que estão ali vão dizer muito sobre a sorte de um indivíduo nessa vida. O que ele acumulou de boas ações vai rolar na casa 9. Você quer saber o quanto você tem de sorte na tua vida? Analisa a tua casa 9. Ah, eu tenho touro. Quem é o regente de touro? É Vênus. Onde está tua Vênus? Está aflita. Você não tem muita sorte nessa vida. Mas não é porque você é um coitadinho, uma vítima. É porque é um acúmulo de ações do passado. Tem um prarabdha ali se cumprindo. Ah, eu tenho Saturno na casa 9. Você pode até ser muito espiritualizado, mas você não tem lá muita sorte na vida. Ah, eu tenho Júpiter na casa 9. Bah, você fez muita coisa legal em alguma vida. Então você mede a sorte de uma pessoa pela casa 9. Karma é uma lei ancestral cósmica poderosa. É a lei de causa e efeito que determina a sua sorte no presente ou no futuro. Tá? Destino e karma. Ai, esse conto é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Arjuna caminhava com Krishna e Arjuna viu um mendigo. E ele parou e perguntou assim para esse mendigo: por que você está nessa situação? E o mendigo falou: eu e minha esposa a gente está passando fome, por isso que eu estou tendo que mendigar. Arjuna deu um saco de moedas para esse mendigo. Amandita, verdade, tem o Stellium e Vênus exaltada, mas é muito desafio. Você sabia que pelo Lalkitab, essa astrologia que eu tô falando, que eu tô contando esses contos e que eu vou ensinar algumas coisas para vocês, se chama Lalkitab. Eu sou especialista em Lalkitab. Lalkitab estuda profundamente o karma de uma pessoa. Então você vai ver que tem algumas coisas que são diferentes. Você sabia se, por exemplo, a Vênus e Ketu estiverem na casa 6 numa boa condição, a pessoa pode ter riqueza? Esse Ketu ele pode descaracterizar a Vênus, mas Vênus e Ketu na casa 6, se não tiverem aflitos, ainda que essa Vênus esteja descaracterizada, se for uma mulher ela fica menos feminina, se for um homem ele vai ter problema com a esposa, ainda assim aqui cria um yoga que pode gerar riqueza na vida da pessoa. Lalkitab ele tem uma análise um pouco diferente. Esses temas que eu estou falando agora, eles são do Lalkitab, né? Uma Vênus exaltada, ela é muito boa, mas às vezes ela também pode ser prejudicial se tiver uma outra composição ali. Mas isso é tema para outras lives. Então Arjuna caminhava, ele viu esse mendigo, perguntou o que era, deu um saco de moedas para ele. Quando o mendigo foi embora, ele foi assaltado. Ele voltou. No dia seguinte, começou a pedir de novo. Arjuna passou por ele.
Falou, mas de novo, por que você está nessa situação? O cara falou, você acredita que eu fui assaltado? A Arjuna, lógico, se compadeceu, entregou uma pedra preciosa para ele. O cara falou, bom, dessa vez eu vou guardar melhor, vou para casa e vou colocar num vaso de barro. A esposa do cara foi no rio pegar água, a pedra saiu do vaso e foi embora. No dia seguinte o cara estava na mesma situação, mendigando. E aí passou Krishna e Arjuna de novo e perguntaram o que tinha acontecido. Ele contou e Krishna entregou para ele o dinheiro só de uma comida. Ele ainda olhou e viu que o dinheiro estava contado, só dava para ele comprar uma refeição. Ele saiu dali, olhou um peixe, ele viu que tinha um pescador com um peixe quase morrendo numa rede. Ele fez assim, quer saber? Eu vou comprar esse peixe para colocar de volta no rio. Ele foi lá, comprou o peixe, colocou, sentiu que tinha alguma coisa estranha no peixe. Quando ele abriu, era a pedra preciosa que ele tinha perdido no rio. Aí ele foi atrás de Krishna e Arjuna para saber qual que era a moral da história daquilo. E Krishna disse assim para ele, quando você atua como Vishnu, quando você atua como mantenedor do universo, quando você salva uma criatura e mantém a vida, o karma se volta a teu favor, você muda a tua sorte e aquilo que você perdeu volta para você. O que você perdeu? O que você perdeu? Perdeu o emprego, perdeu o namorado, perdeu... O que você perdeu? Vai voltar para você. Atua como Vishnu, como mantenedor. Não é só ajudar o teu próximo. Como mantenedor, o que você pode fazer para salvar o planeta, para manter o planeta? Vishnu é o mantenedor do universo. Estuda sobre Vishnu. Estuda sobre o Senhor Vishnu. Vai voltar para você. É uma lei. Deus não pode negar a si mesmo. Aí eu vou começar com a papagaiada de ficar emocionada. Quando eu falo de Deus, é demais, né? Ele não pode negar a si mesmo. É uma lei. Atua como mantenedor. Vai voltar para você. Vai voltar. Só não volte com pins. É muito lindo esse conto, né? Eu me emociono também. Karmas pendentes de vidas passadas. Ouçam isso. As dificuldades permitidas por Deus são o nosso prarabdha karma. Aquele mês que eu falo assim para você, não faz nada nesse mês, é o teu mês de prarabdha karma, você vai enfrentar dificuldades. As dificuldades permitidas por Deus são o nosso prarabdha karma. Mas como você vai navegar pelas dificuldades, é puramente o teu karma. Elas vão se apresentar de um jeito ou de outro. Vai entrar o cupim, vai entrar o rato. A minha pergunta para Deus foi, qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Eu fui como Kansa, eu manipulei o meu karma. Eu ajustei as coisas de forma que eu não fosse enfrentar nada, mas eu tinha coisas para purificar. Dessa vida e de outras. Como você navega pelo karma é que vai fazer a diferença. Então eu achei que eu tinha que compartilhar isso com vocês, porque eu faço astrologia e faço uma astrologia que acontece na minha vida. Nada do que eu aplico na vida de vocês eu não fiz na minha, eu faço tudo comigo também. As coisas que eu ensino para vocês são as coisas que funcionaram para mim e que me ajudaram a me reencontrar, sobretudo, a dar a volta por cima e a me reconhecer como uma entidade viva que serve à Suprema Personalidade de Deus. Tá? Tá, aquilo que estamos fazendo hoje que já está moldando o nosso futuro, tá? Essa é uma coisa. O nome desse karma é Kriyamana Karma. O que a gente está... Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou atuando, eu estou exercendo Karma Yoga. Eu estou a serviço da sociedade, em nome da Suprema Personalidade de Deus, melhorando meu karma. Isso se chama Kriyamana Karma. O que você está fazendo hoje
Já está constituindo o teu próximo ascendente. No ascendente é o store, é onde se deposita. Onde que está o ascendente? Está na tua cabeça. Por que o ascendente está na tua cabeça? É aquilo que vai te direcionar, aquilo que você vai mais pensar e se orientar nessa vida. E o que está depositado no ascendente é o Agami Karma. Agami Karma é aquilo que você mais desejou na tua última vida. Sabia disso? Aquilo que você mais pensou na tua última vida, aquilo que você mais desejou virou teu ascendente hoje. Por isso que o Dr. Arjun Pai, ele sempre falava assim pra gente nas aulas, né? O que você está desejando hoje vai se manifestar cedo ou tarde, é teu próximo ascendente. Ascendente Agami Karma. Eu desejei muito ser tamásica, talvez você ter as oscilações de escorpião, por exemplo, talvez você tenha desejado muitas coisas e tenha sido levado a momentos de muita ansiedade, porque escorpião é ansiedade. Talvez você tenha sido tão ansioso por questões materiais que daí o teu Ketu vai te dar uma ideia de quem você foi, porque Ketu ele guarda, ele tem o registro akáshico. Ketu tem um registro do Akash. Ele tem o registro do que te aconteceu na tua última vida. Ali você começa a ter uma ideia, né? Gente, isso é demais, atenção. Sempre que Saturno transitar em Virgem, ou sempre que estiver em Virgem no seu mapa natal, ou mesmo quando você entra no seu Sadhisati, você está pagando os seus maus feitos das suas vidas anteriores. Sempre. Quando o Saturno transitar em Virgem no teu mapa, quando ele entrar em Virgem, ferrou. Se ele estiver no teu mapa natal em Virgem, tem karmas de vidas passadas que você está cumprindo. Oficial, a gente sempre tá, né? Mas é que daí ele pesa a mão. E quando entra o Sadhisati, a gente já sabe que não é lá muito fácil. Existe um ditado que diz assim: você brilha como ouro quando você trabalha duro. Saturno te faz trabalhar, ele te faz purificar. Você entra num processo de alquimia durante um Sadhisati, quando ele está em Virgem, durante um Dasha de Saturno. É um processo alquímico. É um processo de purificação. Você se torna ouro quando você trabalha duro. Ele vai fazer você trabalhar duro. Ele vai fazer você purificar aqueles karmas para que você se transforme em ouro. Para que nasça o novo, vai ter que sair o velho. Saturno em Virgem vai fazer você isso quando ele transita, quando ele está no mapa natal, ou quando você entra no Sadhisati e até no Dasha de Saturno. Mas em seguidinha vem um remedinho védico. Saturno em Virgem vai fazer você trabalhar duro no serviço dos demais. A purificação dos seus karmas de vidas passadas e o seu trabalho duro na direção dos menos privilegiados vão te fazer ser puro e brilhante como ouro. Quer aliviar esse Saturno em Virgem? Quer aliviar o Sadhisati? Compra uma muleta. Ajuda quem não anda. Saturno rege os joelhos. No sábado, depois eu vou passar por uma parte que Saturno fala isso. Ele fala isso para um rei. E você entendeu agora. Se você mantiver o seu sadhanas no sábado, você vai passar ileso. Ele prometeu isso, Saturno. Mas vamos lá. Pelo Lalkitab, que é essa astrologia que estuda os karmas, que é um braço da astrologia védica também, ela compõe. Saturno na casa 6 é uma tinta preta que escreve o seu próprio destino. Ele vai te forçar a servir. Saturno em Virgem, Sadhisati, Dasha de Saturno, ele te obriga a servir.
Ó, aí eu compartilho de uma experiência minha, né? Na minha experiência, Saturno, quando ele tá na casa 6, ele leva a pessoa para a área do direito e na maioria das vezes para a área da saúde. Isso significa que a pessoa ela é forjada na sociedade em fazer justiça, em servir os menos privilegiados, né? Advogar na causa dos menos privilegiados. E na área da saúde também. Isso é pela minha experiência também, tá? O regente, o carca da casa 6, também Saturno tem uma referência com a casa 6, que a casa 6 significa karma pendente. A Luana, Saturno rege joelhos. Eu tenho diversos pacientes com problemas no joelho e tenho Saturno na 6. A Luana está na área da saúde. Ela vai ter que servir a sociedade. Existe aí um karma pendente. Se você analisa a tua sorte pela casa 9, você analisa o que está pendente por Virgem ou pela casa 6. Casa 6, então, é o karma pendente. É a casa de doenças, inimigos e brigas na justiça. História na mitologia. Agora vem. Como que a gente vai explicar isso pela mitologia? Certa vez Shani puniu o rei Vikramaditya quando alcançou... Tá. Certa vez Shani puniu o rei Vikramaditya quando Saturno alcançou o signo de Virgem, o famoso signo do karma pendente. De acordo com a mitologia, certa vez todos os grahas começaram a disputar, todos os planetas, quem era melhor. Parece só responder isso. Vivi, quem está a sua última encarnação? Quem é mais feliz que... em Kali Yuga, muito difícil alguém estar na última encarnação. Só assim, nossa, para você entrar no processo de Bhukti, de Moksha, da liberação do ciclo de renascimentos e mortes, você identifica pelo mapa. Se a pessoa começou nessa vida, mas ela pode perder a oportunidade. Quando você encontra, e olha, eu tô falando isso em detrimento do hinduísmo mesmo, quando você tem a misericórdia de encontrar um mestre espiritual, de fazer o teu mapa, quando você tem essa misericórdia, você tem que agarrar. Dizem que é de muita misericórdia você encontrar um Vaishnava na sua vida. Quando você encontra com Vaishnava, você tem que agarrar, você não pode largar. Eu não largo mão dos Vaishnavas que eu conheci nessa encarnação, assim. E eles não estão abertos, eles não estão disponíveis, assim. Eu tenho que ter muita misericórdia para chegar neles, assim. Porque você não sabe se na próxima encarnação você vai ter a misericórdia de reencontrá-los, de encontrar alguém que te dê tua iniciação espiritual. Quando você toma a tua iniciação espiritual, o teu prarabdha karma vai para o teu mestre espiritual. Por isso que teu mestre espiritual ele tem que ser fidedigno e ele tem que ser santo. Porque todo o teu prarabdha karma vai para ele. Você paga a conta sem ter passado pelas coisas que você precisava passar. Sabia disso? Por isso que é de muita misericórdia. Quando eu falo para uma pessoa na entrega do mapa assim, você vai conhecer o teu mestre espiritual nessa encarnação, não perde isso de vista. Mas caça esse... Muitas vezes eu consigo ver se ele está em outros países, e geralmente está, né, gente? Porque a maioria dos mestres espirituais estão na Índia, assim. E aí, é mulher. Às vezes eu consigo ver no mapa, é mulher, é homem. Quando que você vai conhecer? Tem um momento propício que aquilo vai se manifestar. Tem um momento, você pode vir com um bom karma de conhecer o teu mestre espiritual nessa encarnação e nunca conseguir se encontrar com ele. Tem que pedir muita misericórdia. Por quê? Porque você se livra de todos os seus karmas. É de muita misericórdia, mas vamos voltar. Então, Shani puniu o rei Vikramaditya.
a Bela falou assim, oba, você falou isso pra mim. E às vezes a pessoa não leva a sério, assim, né? Às vezes você vai entregar o mapa, ela não tá, a mente dela ainda não tá purificada para ela entender a grandiosidade de poder se encontrar com um mestre espiritual. Ela nem dá bola, passa batido. Mas se eu recebo uma notícia dessa no meu mapa, nossa, eu vou atrás do cara, eu largo tudo pra, né, pra conseguir começar a entrar no processo de Bhukti, de Moksha, da liberação de Maya Sansara. Então é muito difícil alguém estar na última encarnação. Só mais isso. Até porque existem os patalas, os planetas infernais, existem os planetas celestiais. Você pode até sair da tua condição da vida. Eu, Flávia Moraes, você descobriu até quem é o meu mestre. Então eu lembro quem é você. Eu lembro que eu dei a data. Eu falei, se você conheceu ele no dia tal, é esse. Foi isso, né, Flávia? Eu lembro quem é você. Eu geralmente não lembro muito dos mapas, mas o teu foi bem específico. Ela estava em dúvida entre duas situações, acho que era mais ou menos isso. E eu falei assim para ela, se você conheceu o teu mestre espiritual na data tal, você conheceu ele quando? Na data tal? Ela fez assim, isso. Eu falei, é esse teu mestre espiritual. É ela mesma. A Carmen, eu estou focada em me encontrar... Ah, gente, lógico. Ele é Krishna, ele é a manifestação, assim, de Krishna, né? Muito forte. Tá. Eu tinha uma coisa super importante para falar. Peraí. Maya Sansara... Ah, então é muito difícil você tá. Você pode até estar na tua última, ali pelas últimas encarnações, no plano terreno, né, na Terra. Mas aí você ascende para planetas celestiais. Sair da condição de Maya Sansara, assim, o Bhagavad Gita, né, as escrituras falam que a gente é eternamente condicionado. Esse eternamente é porque é muito tempo que você fica condicionado. Você está enredado nos gunas. Às vezes, ó, o teu guna, por exemplo, o teu ascendente está em Libra. Vamos dar um exemplo. Qual é o guna que rege Libra? É Rádias. Rádias está no modo desfrute. Por muito que uma pessoa... Isso é só um exemplo bem raso. É bem raso, não levem ao pé da letra. Mas por muito que uma pessoa se esforce para ser mais sátua, para ser mais bondoso, para ir aos poucos tentando se... Os gunas são como teia de aranha. Quanto mais você tenta se soltar, mais você se enreda. Eles te enredam no plano material. Essa é a real. Uma pessoa, como eu disse, dei o exemplo agora, digamos que ela tente ser mais sátua. A mente dela está enredada em grádias. Ela vai sentir vontade de desfrutar. Eu vivi no templo. Olha eu aqui no mundo material. Eu não abro mão do meu café. Eu não abro mão de dormir numa cama. Eu não abro mão... Eu ainda tô super enredada. Não tenho condição nenhuma de viver num templo por enquanto. Meu mestre espiritual, ele não dormiria numa cama por nada nessa vida. Acho que ele dorme no chão... Meu mestre espiritual, ele vive como um mendigo, acho que há mais de 30 anos. Ele não consegue entender como outras pessoas... Ele consegue entender porque ele consegue entender, né? Mas é só para vocês entenderem como é difícil sair desse ciclo, tá? Voltando. Shani puniu o rei Vikramaditya quando ele alcançou o signo de Virgem, o famoso signo do karma pendente. Todos os grahas estavam discutindo quem era o melhor. Eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. E aí chegaram para Indra e falaram assim, ó, decide aí quem que é o melhor aqui. Indra falou, isso daqui é BO, eu não vou decidir quem é o melhor. E passou a bola, o bastão para Vikramaditya, um rei. Esse rei sabia que aquele que fosse considerado menor ia ficar pé da vida. O que ele fez? Ele construiu 9 tronos. Um de ouro, um de bronze, um de ferro. Vou abrir parênteses. A Flávia falou assim, Kali Yuga não é moleza. Muito difícil sair de Kali... Se liberar em Kali Yuga. Muito difícil. Respondendo a Magda, né? Então,
Ele construiu 9 tronos, um de ouro, um de bronze, um de ferro, e foi. E todos os planetas correram e sentaram e não sei o que. Sobrou de ferro para quem? Me diz, eu quero que vocês digitem aí. Adivinha para quem sobrou o trono de ferro? Não tá subindo resposta, mas eu vou falar. Sobrou para ele, gente, para Saturno. O último trono, o trono de ferro, sobrou para Saturno. Lógico que ele ficou pé da vida, porque Saturno ele não tem um gênio fácil. E ele chegou para o rei e falou assim: você cometeu um grande engano. O Sol, ele transita por um signo por 30 dias. Vênus, Mercúrio, também por 30 dias. Júpiter, de 12 a 13 meses. Eu fico 2 anos e meio num signo e você me chama menor do que todos? Deixa estar. Saturno não deixou barato, né? Quando no mapa astrológico desse rei, Saturno entrou na casa 6, entrou em Virgem, apareceu um negociante de cavalos no reino. Esse negociante de cavalos era Shani. Ah, o conto fala que era Shani disfarçado. Não era, era um agente do karma. Quando você tiver que passar pelas coisas que você tiver que passar, vão aparecer Saturnos disfarçados, agentes do seu karma. Aquilo vai ter que se cumprir. O negociante de cavalos estava com os melhores cavalos. O rei ficou felizão, comprou todos, pegou o melhor, saiu galopando. O cavalo muito louco, era o mais potente, se embrenhou numa floresta violentíssima, se perderam, o cavalo desapareceu. O rei ficou largado por dias e dias numa floresta, perdido. O dono de uma loja, eu vou falar de uma loja só para ficar didático, passou por ali, viu um homem perdido, com sede, com fome, barbudo, acolheu esse cara, levou esse cara para casa, deu comida, deu banho, deu tudo. O cara não revelou a identidade dele. E esse cara tinha uma loja de pedras preciosas. Ele tirou uma pedra preciosa do bolso, botou num pingente e pendurou. Aquilo caiu e se perdeu, entrou numa vala, alguma coisa assim. O dono dessa loja acusou esse cara de ter roubado esse colar e botou esse cara na cadeia, o rei. Na cadeia ele perdeu uma mão. Ele foi decepado. Decepado não, né? Decepado na cabeça, cortou a mão. Como é que fala? Não sei, quando corta a mão, o que vira. Ele ficou numa situação tão degradante que um outro rapaz se compadeceu dele, tirou ele da cadeia, levou ele para casa, cuidou dele. E uma mulher, que mulher é assim, né, gente, também se compadeceu e decidiu se casar com ele, apesar da situação dele. No dia que ela decidiu se casar com ele, ele sonhou com Saturno. E Saturno disse assim para ele: você se lembra que você me colocou entre o menor de todos por uma besteira, por um jogo de ego? Aí o cara pediu desculpas. E Saturno disse assim para ele: toda vez que você se lembrar de ajudar aquele que estiver na pior situação, toda vez que você se lembrar de ajudar quem estiver perdido, quem estiver com fome, quem não conseguir andar e quem estiver com sede, eu te prometo que eu vou livrar a mão do teu sadisati. Se você ajudar pessoas nessas condições, pessoas que estão presas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão perdidas na vida, com fome, com sede, Saturno te libera do teu sadisati. Você passa liso o teu sadisati. E ali, então, o rei, ele revela a identidade dele para essa moça e viveram felizes para sempre. Mas a questão, o tema aqui é que existe um remédio védico, é o Karma Yoga.
Você resolve o seu karma através de bons karmas, de boas ações. E por fim, nosso último conto também é de Shani. Só para vocês saberem, é um conto já um pouco mais simples. Shani, ele foi amaldiçoado. Shani não tem uma vida fácil. Ele foi amaldiçoado pela sua esposa. Shani é filho do senhor Surya, do Sol. É filho de Chaya. Chaya é o clone da esposa do Sol. Saturno foi rejeitado pelo Sol. Shani é considerado cruel. E a crueldade está nos olhos dele. Eu não sei se vocês já viram a imagem de Shani Devi, não dá nem para olhar. Ele tem os olhos cruéis. Você sabia que Shani Devi é devoto de Krishna? Você sabia que Saturno é devoto de Krishna desde criança? Ele ficava tão absorto em meditação, ele entrava em transe em meditação. E Shani era casado com Damini. Damini quis ser mãe de um menino. E um dia Saturno estava rezando, cantando a japa dele. Saturno é devoto de Krishna, vocês têm noção disso? Não se surpreenda se durante um dasha de Saturno, se durante um sadhisati, ou se quando Saturno cruzar Virgem ou tua casa 6 no teu mapa, você comece a se interessar por Krishna. Não se surpreenda se num desses momentos você começa a cair um Bhagavad Gita na tua mão. Uma vez eu encontrei um mapa que me surpreendeu muito, e já era uma pessoa de meia idade para cima, avançada. Ela tinha uma conjunção ali que estava me indicando uma vida espiritual assim muito linda. E eu fiquei emocionada com aquele mapa. E eu liguei para o meu mestre espiritual. Eu fiz assim, ai, Gurudev, eu preciso ajudar essa pessoa, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não faz nada. Quase que ele falou, para de ser louca. Ele falou, não faz nada, larga um Bhagavad Gita na mão dela. Só isso. Durante esse caminho, alguma coisa vai frutificar. Durante esses dashas, esses períodos de Saturno, não estranhe se você se interessar por Krishna. Ele era devoto de Krishna. E aí a esposa dele queria ter um filho, menino. Ele tá lá cantando a japa dele, absorto, em transe. Ela começa a acordar ele. Acorda. Sabe mulher, quando quer as coisas? Acorda. Acorda. E ele não acordou do transe dele. Ela virou para ele e fez assim, que os seus olhos... Porque a mulher é malditinha, né? Mulher quando fica com raiva, só Jesus. Ela olhou para ele e fez assim, que os seus olhos sejam cruéis, que os seus olhos amaldiçoem para onde eles olharem. Por isso que Saturno tem os olhos caídos, tem os olhos baixos, e por isso que Saturno tem um olhar cruel. Para onde ele olha no teu mapa, que era um tema até que eu precisava trazer, ele olha 4 casas, tem um esquema assim, não é aspecto, é para onde ele olha. Tem uma possível maldição ali. Um dia eu vou trazer esses aspectos, mas não era nem culpa dele, tadinho. E eu amo ele. E só uma coisa, eu sonhei com Saturno, eu via os anéis dele, via tudo direitinho. É muito auspicioso sonhar com Saturno, tá? Não tenham medo de sonhar com Saturno. Dependendo da forma como o planeta se apresenta para você no sonho, é muito auspicioso. Era isso que eu tinha para contar para vocês. E eu tô bem feliz, que eu sinto que eu cumpri o meu papel. Não tô querendo nada em troca, senhor. Eu não barganho com o senhor, mas fiz a minha parte. Não, humanidade. Vamos comentar, vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês acharam, perguntas. Ganhei um Bhagavad Gita no Antaradasha de Saturno. Sim, eu virei Hare Krishna no Dasha de Saturno. Comprei um Bhagavad Gita essa semana, ela tá no Dasha de Saturno. Estou no Dasha de Saturno e ele judia muito. Ele não judia, ele é justiceiro, né? Então ele tá fazendo cumprir o que eventualmente você fez em outras vidas. O lado bom disso é que quanto mais
você passar por esse processo em resignação, mais fácil fica, assim. Você tá pagando uma conta, é mais ou menos isso. Então, não vai ter jeito. Não é ele que faz isso, né? É o que a gente fez. Ele só vai cumprir a justiça dele, é do humor dele. Faço aniversário dia 6 de janeiro. Saturno faz trânsito no meu mapa dia 7 já. Interessante. Ai, o Fernando, que bonitinho. Meu Deus, todos os assuntos de hoje foram os assuntos do meu dia, pensando aqui. Fernando, as coisas não são à toa. Eu não tô falando disso aqui à toa. As coisas não são... Quantas vezes será que eu não me encontrei com vocês e em outras situações? Eu sei que eu pisei na bola, assim, na astrologia, em outras vidas, né? E eu sei pelo meu mapa. Será que a gente não estava junto? E eu lá ensinando tudo errado? E eu, canta esse mantra mesmo. Lógico, canta Gayatri. Canta Gayatri. Fica à vontade, faz a macumba toda. Yantra de Shani. Não sei, talvez aqui agora eu esteja nesse papel de tentar ensinar o que é correto, né? Deixa eu ver o que a Juliana falou. Então, muito bonito isso. Você não tá ouvindo essas coisas à toa, assim, tá? As pessoas que não passam pelo Dasha de Saturno nessa vida aí acho que continua, né? Tem gente que não passa pelo Dasha de Saturno mesmo, são privilegiados, assim, né? Aprendi mesmo, foi a fase que mais amadureci. Não tem como, Sara, não tem como, mas é lindo, é um processo lindo. Não sei se é trânsito mesmo, vi no aplicativo, certo? Quando a gente aprende sozinho, a gente tem muitas dúvidas mesmo, né? Janaína, aprendi muito nessa live, muito obrigada. Agora eu tô com medo de Saturno, meu ascendente. Saturno não é seu ascendente, Andréia, teu ascendente é Capricórnio. Pelo Dasha de Saturno nessa vida tem, não entendi. Amo suas lives. Cortou a pergunta, amo suas lives, me ensina muito, tem mudado minha vida. Graças a Deus, que eu inspire vocês no melhor. As coisas não são fáceis mesmo. E eu quero que vocês entendam que não é mágica, né? A gente tem o privilégio, nós aqui nesse grupo, é um karma, né? O que a gente está fazendo não é um karma. Karma significa ação. A gente está deixando o nosso legado para o mundo. A atuação de vocês, a interação de vocês ensinam também, né? Eu não sei tudo, mas dentro do que eu sei, dentro do que eu vivo, eu compartilho, mas eu quero fazer o que é correto. Então... a astrologia védica, ela é linda, gente. Ela é linda, ela é linda. Ela não é fútil, ela não é rasa. Quem não passa pelo Dasha de Saturno nessa vida tem poucos karmas? Não, tem outros karmas. Tem gente que não tem nem a oportunidade de passar pelo Dasha de Saturno. Vamos pensar nisso, né? Porque se você passa, por exemplo, lembra aquilo que eu falei um pouquinho antes na live? Uma pessoa que tem um ascendente em Libra, às vezes ela se esforça para ser melhor, mas ela tá tão enredada num modo Rajas, ela tá tão enredada no plano material, num modo desfrute, que ela não consegue melhorar nem pela vontade, a mente dela não concebe. No Śrīmad Bhagavatam diz assim que só vai conseguir entender sobre transcendentalismo, sobre ciências espirituais, aquele que tiver a mente no modo sattva, aquele cuja mente estiver enredada no modo sattva, no modo bondade. Por isso que a gente tem que elevar o nosso guna através, no mínimo, de práticas espirituais e alimentação, que a Ayurveda nos ajuda. No mínimo por isso, para que a nossa mente comece a conceber e se abrir para a ideia do transcendentalismo como ele é. Muito difícil, né, tudo isso. Então a sua pergunta foi, tem gente que, por exemplo, vai atravessar um dasha mais tamásico. Lembra o que é tamas? Está no modo escuridão. Você sabe, lembra que eu falei na live também, que tem os patalas, que são os planetas infernais? Eu vou assustar um pouquinho vocês.
Mas aqueles que desencarnam num modo tamas, num modo escuridão muito forte, podem reencarnar como um animal? Está no Bhagavad Gita. Se você reencarna como animal, animal tem uma consciência restrita. Ele não consegue nem expandir a consciência dele, coitadinho. Nascer na condição humana é um privilégio, porque você consegue expandir a tua consciência. Tem gente que, por exemplo, vai atravessar um Dasha de Marte, que é muito tamásico, um Dasha de Ketu, que é muito tamásico. Eles não vão nem conseguir ampliar a consciência deles para sair cada vez mais dessa condição. Então, purificar karmas não é ruim. Ruim é você nem conseguir enxergar que você tem karmas. Porque se tua mente estiver num estado tamas muito forte, você não vai conseguir enxergar as coisas que eu estou falando ou que as escrituras falam. Que live é essa hoje? Eu tô inspirada, menina. Vou te falar que eu fui fazer um mapa e eu tava com uma preguiça. E eu fiz assim, Krishna, eu tô a teu serviço. Fala comigo. E aí eu me coloquei em oração para me preparar, para me colocar a serviço de Deus mesmo, mas o meu corpo físico estava cansado. E eu tive aquelas questões, veio gente aqui de manhã para colocar veneno, tal. Então eu estava muito cansada. E eu fiz assim, ó, eis-me aqui. Eu me coloquei absolutamente à disposição de Deus. Gente, me restaurou a energia de um jeito. Então eu acho que ele está me inspirando. Não vou passar pelo Mahadasha, não tem Sadhisati, mas todo mundo tem Sadhisati. Todo mundo. Ele acontece em períodos, né? Eu amo astrologia védica, estou estudando para me tornar uma boa astróloga e ajudar as pessoas, sim. E vai chegar para você as pessoas que forem do teu karma. Não se esqueça dessas minhas palavras, não existe concorrência. Quem faz concorrência está no modo tamas muito forte. Vão chegar as pessoas que você tem que orientar, as pessoas que você eventualmente orientou errado, tá? E é uma missão perigosinha, assim, né? Não dá pra pisar na bola. Meu Sadhisati está começando. Saturno na casa 6. Oi, Mônica. Saturno na casa 6 e o Sadhisati começa. Bah. Hanuman Chalisa. Compra uma muleta. Compra a muleta. Tá? E doa. Ou doa uma cadeira de rodas. Eu sei que é caro, na medida da sua possibilidade. Já que está começando o Sadhisati, você tem que ajudar uma pessoa na mobilidade dela. É o melhor remédio védico que tem. Doa uma cadeira de rodas ou doa uma muleta para quem estiver atravessando o Sadhisati, tá? E não espera chegar no pico do Sadhisati, já faz esse remédio logo e doa num sábado, né? Tem que ser num sábado, tá? Pior quando a gente vem como humano e vive como um animal, desperdiçando a boa oportunidade. É bem isso, Flávia. Vivi, não vejo a hora de conseguir fazer meu mapa com você, que eu tenha essa misericórdia logo, que tenha, que tô sempre aqui para ajudar. A astrologia védica me deixa impactada, ela é linda. É dia de Buda, Ganesh, Vishnu, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entendi porque algumas pessoas não conseguem ver o karma. Eu não entendia isso. Então, a tua consciência está expandindo. A tua consciência está expandindo. Por isso que agora a gente tem que fazer de tudo, gente, para elevar a nossa consciência. Não é fácil estar em Kali Yuga. A gente está envolto numa energia muito densa, muito pesada. Não é fácil estar em Kali Yuga. E a gente só está nessa condição porque a nossa mente vibra desse jeito, né? A gente está... Imagina o coronavírus. A gente encarnado numa época que impactou tudo, né? Boa coisa a gente não fez, tá todo mundo junto. Tem o coletivo também. Aqui a gente só tá falando de Sadhisati individual. E o coletivo? Tá todo mundo junto nessa. Você tá purificando tua vida, mas teu vizinho tá estrumbicando as coisas. O karma é coletivo. Tem o teu, tem o do coletivo.
E o que é ruim é que você fica se enredando, né? Igual teia de aranha. Você tenta escapar daqui, tenta escapar dali, não sai muito. Mas tem como sair, tem como ir passando. Aos poucos a gente vai conversando. E quanto mais, eu vou contar só uma coisinha pra você. Quanto mais eu mexo no meu mapa, mais... O meu mapa, Casa de Ferreira, espeto de pau, né? É o que eu menos mexo, né? Mas ontem eu vi uma conjunção. Gente, não tem pra onde escapar. É vida espiritual no meu mapa. E eu achei uma outra conjunção ali. Eu tava vendo um negócio de Júpiter no gráfico de carreira. Eu fiz assim, gente, onde que tá meu Júpiter no gráfico de carreira? Quando eu vi, meu Júpiter tá na casa 9, exaltado, junto com Marte. Tecnicamente aqui é um Raja Yoga, que não se cumpriu. Lógico que não, tem um Ketu antes que cancelou esse Raja Yoga. Júpiter com Marte exaltado, né? O Júpiter exaltado. Marte é meu Atma Karka. Os dois juntos na casa 9, ele joga, vrá, a pessoa para a vida espiritual. Fora as outras composições de vida espiritual que eu tenho no meu mapa, né? Onde eu vou ensinar vocês a ler o mapa espiritual. E então não tem, eu estaria exatamente fazendo isso mesmo. Para mim é uma realização assim. E eu vou deixar vocês descansarem, tá? Tenho feito tudo o que você me falou para eu fazer na nossa conversa. Mantra Hare Krishna, gente, ele mitiga os karmas. Ó, Hare Krishna, acabou de entrar a lua aqui. Não sei como cheguei na astrologia védica, mas senti que achei um caminho. Ó, posso falar para os astrólogos, para aqueles que estão estudando, ele é cíclico. Tudo é cíclico. Eu espero realmente que vocês encontrem um caminho que expanda a consciência de vocês. Quanto mais expandir a consciência, mais entendimento vocês vão ter. Para quem está estudando, é cíclico, tá? Essa vida na vida espiritual, ela é cíclica. As pessoas, elas mudam muito. Mudam muito. Elas vêm, elas vão embora, mas elas voltam. Elas vêm, elas vão embora, mas elas voltam. É muito comum isso na vida espiritual, né? E a Kali Yuga também, então, oscila bastante. Tem o Sol, Marte e Mercúrio na casa 9. Certo. Bom descanso, linda. Obrigada por tanta sabedoria, Bah. Queria... Ó, amanhã eu vou fazer uma live às 20 horas. Eu acho que eu vou trazer mais conto, tá? Topa mais conto? E a gente encerra o ano nesse astral. A gente encerra o ano falando daquilo que expande a nossa consciência. Aqui agora a gente está no momento de expansão de consciência. Eu recomendo para vocês, professora Lúcia Helena Galvão, Bhagavad Gita. Ela tem uma análise muito linda sobre o Bhagavad Gita. Eu recomendo para vocês Swami Mahavir, que é um Maharaj, é um Swami, que está no YouTube. Ele tem aulas gratuitas sobre o Vedanta. Eu gosto muito das aulas dele. E nessa consciência expandida como nós estamos agora, eu quero que a gente vire o ano nessa vibração. Eu quero que a gente vire o ano com essa ampliação de consciência. Por isso eu quis ficar com vocês até o finalzinho de dezembro, mesmo até o último minuto, para que a gente vire o ano com uma consciência expandida. Eu volto amanhã às 20 horas com mais contos indianos. E vamos tentar não elevar muito o nosso modo tamas nessa passagem de ano. Ficar todo mundo eufórico, mas vamos tentar não ficar muito tamásico nessa virada. E eu desejo uma ampliação de consciência para vocês daqui para o final da vida de vocês. E que eu tenha contribuído minimamente para a expansão de tudo isso. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de todo mundo que aparece. Mais do que vocês imaginam, viu? Meus olhos não negam. Um beijo em vocês, boa noite, obrigada pela oportunidade e pela confiança. Hare Krishna. Tô indo, fui, beijo.